Avançamos para a segunda-feira, que traz como título O Melhor Lugar. Aqui no Brasil, há tempos atrás, a autoria do professor, pastor, compositor Valdecir Simões de Lima, nós aprendemos a amar este hino imortalizado na gravação feita pelo grupo Tom de Vida, ainda quando sob a liderança do maestro Lineu Soares. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Que pensamento, música poderosa, música linda dessa parceria Valdecir Lima e Lineu Soares. E o texto traz aqui para nós o exemplo de Jesus. Vou pedir para a produção colocar aí o texto de Marcos, o texto pequenininho, capítulo 1, verso 35, que vai falar de um hábito de Jesus muito interessante, duas linhas só, e diz assim, Marcos 1, 35, encontramos o seguinte registro. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Aqui Marcos registra um hábito de Jesus, que era retirar-se para orar. Isso não foi uma ocasião específica ou isolada, isso era uma prática dele. E este versículo, embora seja curto, ele nos ensina uma grande lição. Mesmo antes de o sol brilhar nas terras áridas da Palestina, Jesus já havia se levantado, saído cedo para estar em comunhão com o Pai, num lugar isolado e tranquilo, longe da correria do dia a dia, onde ele pudesse ter tempo com o Pai. Você consegue imaginar essa cena? A autora pergunta. Jesus saindo da sua casa, uma casa humilde, simples, buscando algum lugar recluso, isolado, junto à natureza. Jesus sentado ali em algum lugar, quando estava depois fora de Nazaré. Aqui, neste caso, Jesus já estava com o seu ministério, né? Mas ele já fazia isso quando morando em Nazaré antes do seu ministério. Talvez junto ao mar da Galileia, ou em qualquer outra cena, qualquer outra paragem, né? Jesus passando tempo com o Pai. Embora o texto fale especificamente que ele saiu para orar, nós sabemos que ali ele ficava em comunhão com o Pai. Fica claro que esse momento era absolutamente prioritário para Jesus. Sem dúvida era ali que ele encontrava e buscava forças para realizar o seu ministério. E se o próprio Jesus, a autora termina essa reflexão, se o próprio Jesus precisava disso a cada dia, que dizer de nós? Quanto nós, muito mais precisamos, mas ao contrário de Jesus, poucas vezes temos feito isso. Poucas vezes temos gastado um tempo de qualidade, e esse é o incentivo que a lição nos traz, gastar tempo de qualidade com Jesus. Em 1 Crônicas 16:11, nós vamos encontrar alguma coisa interessante sobre a forma como devemos buscar a Deus. O texto diz, buscai ao Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Esse texto me fez pensar o seguinte, irmãos, não basta só nós separarmos um tempo no início do nosso dia para buscarmos este relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, mas é preciso nós desenvolvermos o senso da presença divina ao longo da nossa caminhada diária. Certa vez eu ouvi alguém afirmar isso, um dos meus professores, quando nós cultivamos o senso da presença divina, a dificuldade que Satanás terá para nos derrubar e derrotar será muito maior, porque é impossível pecar quando cultivamos o senso da presença divina. Porque pecado e presença divina não se combinam. Então, o grande desafio para nós não é só separarmos aquele tempo a cada manhã, que é importantíssimo, é vital, é a chamada refeição mais importante, considerado o desjejum, que nós devemos tomar, que nos fortalece, nos revigora depois de um período de repouso. Esse momento de comunhão com Deus, quando feito pela manhã, tem como propósito nos motivar, nos preparar, nos habilitar para enfrentar as lutas do dia. E quando nós conseguimos desenvolver o hábito de continuar ao longo do dia cultivando a presença de Deus, seja por um versículo bíblico, seja pela estrofe de um hino, seja por qualquer outra coisa que nos faça lembrar
da nossa dependência de Deus, nós seremos muito mais fortalecidos. A lição faz aqui também, a autora tem várias perguntas, eu estou gostando desse estilo dela. Ela faz a seguinte pergunta: você tem um lugar especial no qual costuma encontrar a Deus todas as manhãs? Aqui na nossa casa, minha esposa e eu, nós temos um lugar especial que nós separamos para ser nossa sala de culto. Mas nem todos têm essa oportunidade. Mais importante do que ter um espaço exclusivo para isso, é você ter um lugar onde você possa estar com tranquilidade na presença de Deus. Ela diz, talvez uma poltrona perto da janela, um cantinho silencioso, ou mesmo ao ar livre. Ou se nada disso é possível, a mesa da cozinha, por que não? Onde você possa se assentar aos pés de Jesus. Esse é o mais importante. Ela está sugerindo que nós devemos ter um lugar fixo. Isso sugere rotina, nos ajudaria, nos facilitaria na nossa rotina. Esse é o melhor lugar do mundo. É esse momento em que nós passamos aos pés do Salvador, e traz aqui entre parênteses o texto da história de Jesus em casa de Marta, Maria e Lázaro, quando Marta atarefada com muitas coisas e Maria sentada aos pés de Jesus. Marta vai até Jesus e diz, mestre, não te importas que eu sirva só, que enquanto Maria está aí assentada? E Jesus disse, Marta, Marta, você está ansiosa, atarefada com tantas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Jesus não estava reprovando Marta por estar em atividade. Jesus estava enaltecendo a atitude de Maria assentada aos pés de Jesus. Alguém tem dito, olha, Maria só estava sentada lá porque tinha uma Marta trabalhando. Pode ser, mas e se todos se assentassem aos pés de Cristo, e se todos trabalhassem depois juntos? Não daria certo também? Claro que daria certo, talvez atrasasse um pouquinho mais, não sei que horas eram, em que momento era esse, se era a preparação do jejum, se era a preparação do almoço, talvez atrasasse um pouquinho mais, mas todos usufruiriam aos pés de Jesus e todos participariam das atividades, que era mais do que justo. Às vezes, irmãos, por perfil, por personalidade, nós damos a desculpa de não nos assentarmos aos pés de Jesus porque tem muita atividade para fazer. Jesus não condena a atividade, mas ele exalta o assentar-se aos seus pés. E essa é a melhor coisa, esse é o melhor lugar do mundo. O relacionamento com Deus é construído por meio de decisões diárias. E a boa notícia é que, se for preciso, você pode recomeçar hoje mesmo. Será, meu irmão, minha irmã, que já há algum tempo você não tem se assentado aos pés de Jesus? Um hino antigo fazia a pergunta, que tempo, fazia a afirmação, né? Que tempo já faz que não falas com Deus? Que tempo faz que você não separa momentos prazerosos, momentos de qualidade para sentar-se aos pés de Jesus, receber dele a nutrição que vem da sua palavra, ser abençoado com esta comunhão? E desta maneira colocamos um ponto final, lembrando que se faz tempo que isso não acontece, não é tarde para recomeçar. Assim colocamos um ponto final na lição da segunda-feira.